Pois é, galera, já diria o ditado: o bom filho a casa torna. Não sei exatamente dizer quanto tempo, se foram 7, 8, 9, 10 meses, mas depois de muito tempo eu finalmente voltei aqui pro canal. Eu não sei exatamente nem o que dizer, porque eu fiz muitas promessas, eu fiz muitos combinados, eu falei muitas coisas e eu não cumpri nenhuma dessas coisas que eu falei. Houveram muitas coisas que aconteceram na minha vida e que me influenciaram bastante a estar presente aqui no canal, a estar constante aqui no canal. Porém, tudo isso aí é assunto pro vídeo da semana que vem, onde eu esclareço as coisas com vocês, tá bom? Mas o importante é que hoje eu estou de volta, e nada melhor para inaugurar essa volta ao canal do que o favorito de 2025. Caras, eu não sei como é que foi 2025 pra vocês, mas 2025 pra mim foi um ano em que eu não consumi tantas coisas, foi um ano em que eu não fiz muitas coisas também, então foi um ano mais parado na minha vida. Eu tenho pra mim que 2025 foi um ano filler, tá? Ele não é um ano que tá incluso na minha história de vida. Ele é um episódio, assim, à parte. E é isso, tá ligado? Porém, apesar de não ter feito tantas coisas, nem consumido muitas coisas, eu tenho sim algumas coisas que eu posso trazer aqui pra vocês, que foram as minhas favoritas de 2025. E aqui vai ter de tudo, tá? Vai ter filmes, séries, lugares. Mas a primeira coisa seria hábitos e rotinas. Eu sou uma pessoa que eu funciono muito bem com rotinas. Eu sinto que eu tô mais presente nos meus dias, eu consigo ser mais produtiva nos meus dias. E é por isso que nesse ano passado eu tentei sim viver algumas rotinas. Eu tentei montar uma rotina que seria boa pra mim. E eu fui testando isso ao longo dos meses. Outra coisa que eu gosto muito também é ter hábitos, e eu gosto de seguir esses hábitos ao longo dos dias. Por isso que nessa vibe de hábitos e rotinas, a primeira coisa que foi minha favorita do ano passado foi escrever num diário. Gente, eu lembro que no ano passado, ou foi no ano retrasado, eu não lembro especificamente, mas tem um vídeo aqui no canal, um dos meus primeiros vídeos do canal, na verdade, em que eu falo sobre os meus cadernos, né, que eu iria usar no ano. E no meio desses cadernos tinha um diário que eu queria manter e escrever nele durante o ano sobre os meus dias. E eu consegui, não escrever tanto quanto eu queria, quanto eu desejava, mas eu consegui manter ele e registrar os meus dias ali. Apesar de não ter escrito tanto, eu sinto que os dias que eu precisava escrever, que eu precisava registrar, eu fiz. E é isso que é importante pra mim. E entrando nessa vibe rotinas, algo que eu fui muito assertiva no passado foi ter uma rotina da manhã. E a minha rotina era bem específica, porque eu acordava muito cedo, tipo assim, bem cedo mesmo, papo de 5 horas da manhã, tá ligado? Eu ia fazer o meu skincare bem bonitinha, sabe? Bem tranquilinha, bem com calma. Depois eu ia fazer o meu devocional também bem tranquila, bem com calma. E depois do meu devocional eu ia e tomava meu café também bem tranquilo e bem com calma. Então ter todo esse ritual basicamente de manhã me ajuda muito, e foi uma parada que eu vivi constantemente no ano passado. Foi algo que eu fui constante até em ter essa rotina da manhã. E pra mim foi a melhor coisa. E eu indico muito, tá? Vocês terem uma rotina da manhã muito boa. E aí, por último, nessa vibe hábitos e rotinas, é uma coisa que eu costumava fazer bastante quando eu era mais nova, que foi sair sozinha, ter rolês sozinha. Gente, eu não sei se eu já trouxe isso aqui pro canal, mas eu sou filha única. Então, assim, eu sempre tive que fazer todas as minhas coisas sozinha, porque eu não tinha, assim, ninguém pra me acompanhar. Então eu tinha que lidar com as coisas sozinha mesmo. E isso me ajudou muito, porque eu saía sozinha de boas, eu resolvia problemas de adulta de boas. Só que nunca fui crescendo, eu acabei perdendo isso. Porém, esse ano passado, agora de 2025, eu priorizei muito ter esses momentos comigo mesma. Então eu fui em livraria sozinha, eu fui em shopping sozinha, eu fui em cafeteria sozinha. Eu acho que a única coisa que eu não fiz sozinha foi ir no cinema, sabe? Então ter rolê sozinha, sabe? Sair comigo mesma foi muito bom. Foi um hábito, uma rotina que eu criei na minha vida no ano passado. E, gente, eu recomendo pra todo mundo, tá? Você sair de boa, só você mesma, nossa, é perfeito demais. Tá, e o nosso próximo tópico vai ser livros. Gente, ano passado eu não li muitos livros. Como eu falei pra vocês, eu não consumi e não fiz nada, basicamente, no passado. E com a leitura não foi diferente. Eu não li muitos livros, li pouquíssimos livros, mas os meus livros favoritos desse ano foram livros bons que eu gostei. Nenhum deles aqui foi 5 estrelas, mas foram livros que tocaram meu coração e me divertiram de alguma forma. O primeiro deles foi Amêndoas. Amêndoas com certeza foi meu livro favorito do ano passado. Ele é um livro super curtinho, gente. Pra quem já leu vai entender que, tipo assim, ele é pequeno, a história é de certa forma simples, mas ela traz muitos ensinamentos da vida. Ela é bem profunda e ele é um livro sul-coreano, né? Então também foi meu primeiro contato, né, com a literatura oriental, que eu ainda não tinha lido nenhum livro, né, da Ásia, assim. E eu achei muito fofinho, então ele entra no meu favoritos do ano, sim. O meu segundo livro favorito do ano passado foi Joyland. Eu já tinha lido Joyland no passado, não sei quando, se foi em 2024, 2023, mas eu já tinha lido Joyland e foi meu primeiro livro de Stephen King. Foi um livro que eu gostei, só que, tipo assim, sabe quando você lê algo, você acha divertidinho, mas passa rápido? Foi exatamente assim
minha primeira experiência com esse livro. Porém, reler o livro no ano passado me fez gostar muito mais dele. Então, assim, foi uma experiência muito legal, foi uma experiência que eu me diverti muito. Eu não lembro de ter me divertido tanto antes, mas foi uma experiência muito boa que fez com que esse livro estivesse aqui no meu segundo lugar de livros favoritos do ano passado. E em último lugar está um livro que eu gostei muito, mas tem um porémzinho nele, que é Um que está a Daisy Manson. Até hoje eu não sei falar o nome dessa pessoa certo. Cara, esse livro é um livro que tinha muitas expectativas, porque é um livro que as pessoas falavam muito bem. Então eu fui pra ele, tipo assim, com sede ao pote, tá ligado? Mas não me foi entregue exatamente tudo que eu queria. Porém, apesar de não ter me dado tudo que eu queria, não significa que não foi um livro muito bom. E como eu não li muitos livros, ele está em terceiro lugar de livros favoritos do ano passado. Ai, Carol, por falta de opção? Sim. Mas também porque é um livro que eu gostei, então tá valendo. A nossa próxima categoria é filmes. E eu fico muito empolgada, porque de uns tempos pra cá eu me tornei uma cinéfila, assim, bato no peito e chamo responsabilidade pra mim, tá ligado? E ano passado foi um ano que eu vi bastante filmes até, sabe? Tipo assim, fui no cinema bastante vezes, e é uma coisa que eu amo fazer, vocês sabem. E eu vi muitos filmes bons ano passado, tá ligado? Tipo assim, filmes que eu falei, caraca, isso aqui é muito bom mesmo. Tanto que foi um pouquinho difícil pra me definir qual seria o meu favorito, quais estariam aqui. E o meu filme favorito do ano passado, eu não sei se essa resposta vai surpreender, mas ele me surpreendeu, foi Superman. Gente, eu sempre fui uma vibe bem Marvel, tá? Eu não gostava muito da DC, não por causa de rivalidade besta do Twitter, mas porque, assim, o universo não chamava minha atenção e eu cresci vendo os filmes da Marvel, então eu tenho um apego afetivo a essa fase da Marvel e tal. Só que eu tava muito curiosa pra ver o novo filme do Superman, porque ele é dirigido pelo James Gunn. E quando eu soube que ele ia dirigir o novo filme do Superman, eu falei, caraca, eu vou ter que ver. Porque também é o início de um novo universo da DC e eu quero estar lá presente para este acontecimento. Gente, e eu amei o filme. Eu amei o filme. Assim, pontos a serem levantados. Não é o melhor filme da vida. Ele é um filme que, assim, ele não é a maior aventura do Superman. Ele me passa uma vibe bem uma das aventuras do Superman. Mas eu saí do cinema tão feliz. Eu saí do cinema tão alegre. Por isso que o Superman, ele é o meu filme favorito do ano passado, gente. Não tenho o que dizer. Eu amei do fundo do meu coração. Em segundo lugar, temos ele, que pra mim é o melhor filme do ano passado, tá? Ele não tá no meu top 1, ele não é o meu favorito, mas eu acho ele o melhor filme que foi lançado no ano passado, que é Pecadores. Gente, Pecadores, eu lembro que quando eu vi o trailer, eu achei que ia ser uma bomba atômica. E, gente, que filme perfeito! Cara, esse filme é perfeito, perfeito. Ele, tipo assim, é uma parada que eu não esperava. Ele tem todo um plot. E pra mim, a graça desse filme é você fazer exatamente isso, sabe? Ir pra ele sem você saber nada. Ou pelo menos saber, tipo assim, pouquíssimas coisas. Porque é um filme que surpreende. E ele é um filme que eu chorei, sabe? É um filme que eu... Chegou no final, a cena pós-créditos. Pra quem já viu Pecadores, você vai me entender agora. A cena pós-créditos de Pecadores, ela é... Pra mim, ela é a melhor cena do filme. E pra mim, é isso que faz o filme ser bom. É um filme que ele é inteiro perfeito, ele é inteiro bem construído, bem dirigido, bem atuado, e chega no final, o final ser a melhor parte dele. Cara, tudo para todos. Eu amei esse filme e ele é o meu segundo favorito do ano passado. Em terceiro lugar, gente, pra quem tá aqui no canal sabe que eu sou K-Popper. Eu sou dorameira. E no ano passado nós tivemos uma febre, né, do K-pop ao redor do mundo, assim. Eu acho que foi um ano que o K-pop estoura pra caraca. Não só o K-pop, mas doramas e filmes coreanos. E dentre tudo isso aí, estava quem? K-Pop Demon Hunters. Gente, K-Pop Demon Hunters é um filme que ele lançou, acho que o quê? Meio do ano passado ali, mais ou menos, não sei exatamente. Mas foi um filme que eu vi a febre acontecer e eu não embarquei nessa febre. Eu também não sei porquê, se você me perguntar. Mas é um filme que eu demorei, assim, sabe, pra, tipo, ai, não sei o quê. Eu fui pega pelas beiradas. A primeira coisa que me pegou foi a música. Gente, pra vocês terem uma noção, Golden foi a terceira música mais escutada do meu ano. Nem tinha visto o filme ainda e a trilha sonora já tinha me pegado em cheio. Foi quando eu falei, caraca, não tem como, eu vou ter que ver o filme. E aí, às 45 do segundo tempo, e aí acho que foi no dia 30 de dezembro, eu assisti o filme. E assim... chorei. Talvez eu tenha chorado em grande parte dos filmes do ano passado, sim. Mas esse me pegou. Esse filme é muito legal. Gente, e que animação linda. O trabalho artístico desse filme é muito lindo, sabe? Ele é um filme colorido. E ele é um filme assim... ai... E ele é um filme que... ele é um filme que te entrega algo que você não espera. Porque você espera uma coisinha bobinha. Mas não, ele entrega, tipo assim... uma história sobre reconhecimento, sobre se aceitar, sobre amizade feminina. Foi o meu terceiro filme favorito do ano passado, sim. E em terceiro lugar também, mais ou menos assim, com o K-Pop Demon Hunters, compete com
Quarteto Fantástico, porque era um filme que eu tava muito animada pra ver. Eu gostei bastante, mas esses 3 aqui eu gostei mais. Porém, vou fazer uma menção rosa ao Quarteto Fantástico aqui, tá? Mas falando de doramas e afins, a nossa próxima categoria é séries e doramas. Eu coloquei séries e doramas basicamente no mesmo balão, porque eu não vi muitas séries ano passado. E também não vi muitos doramas. Eu vi o quê? 3 doramas. Por aí também. Mas valeu a pena, porque tudo que eu vi foi de grandíssima qualidade, gente. A minha série favorita do ano, eu acho que não vai ser surpresa. Eu não lembro se eu já trouxe aqui no canal, mas no meu Instagram eu já postei algumas vezes. E foi nada mais, nada menos que The Walking Dead. Gente, ver The Walking Dead foi uma experiência na minha vida. É uma série de 11 temporadas e é uma série que eu levei 9 meses pra ver. Mas assim, gente, The Walking Dead é a série da minha vida. Virou minha série favorita. É uma série que eu chorei, eu ri, eu me empolguei. Minha série favorita do ano passado e da vida. Ponto. E o meu dorama favorito do ano passado foi um dorama que eu já tinha muita vontade de ver. Um dorama que ele é bem famosinho, assim, né? Pra quem vê doramas, ele é um dorama bem famoso e é um dorama muito amado, que é Happiness. Gente, Happiness, eu tinha muita curiosidade de ver. E é um plot de história que eu gosto muito. Eu já falei aqui no canal que eu gosto de coisas que tenham zumbis. Gente, eu amei esse dorama. Esse provavelmente é o dorama que eu mais vi rápido na vida. Ele é um drama que não é chato. O casal, os protagonistas, química, atuação, tudo. Entrega plot, entrega tudo. É o meu drama favorito do ano passado. E com certeza é um drama que eu vou rever em algum momento certo, sabe? E como eu falei, eu não consumi muitas coisas, né? Então basicamente foi isso. The Walking Dead foi minha série favorita. E Happiness foi o meu drama favorito. Mas eu gostaria de fazer algumas menções honrosas aqui, galera. E falando os nomes, vocês vão entender porque são menções honrosas. Primeiramente, gostaria de fazer menção honrosa à maior série da atualidade. Ela mesma, Stranger Things. Um pouquinho antes de estrear a 4ª temporada, eu falei, caraca, vou entrar nessa parada, vou ver a série. Vi a série, estreei a 4ª temporada, me apaixonei. Assim, me apaixonei. Stranger Things é uma das minhas séries favoritas da vida, mas o final, resumidamente, bem rápido, não é um final que eu achei que a série merecia, porque eu acho que é uma série muito boa, gente, muito boa. E eu acho que ela merecia um final maior, melhor feito, melhor escrito. Mas foi um final que eu me emocionei muito. E é uma série que, pô, 10 anos aí, tá ligado? É uma série que pegou em lugares, assim, bem específicos pra mim. E ver terminando me emocionou muito. Então, apesar de não ter amado o final, ainda assim merece uma menção muito honrosa, porque eu amei essa experiência de Stranger Things. E eu achei que tá valendo, tá ligado? Então fica aí a menção. Outra menção honrosa é de uma das minhas séries favoritas da vida, Alice in Borderland. Gente, eu não sei se eu já falei de Alice in Borderland aqui no canal, mas eu amo Alice in Borderland. Ela é tipo top 2 séries da minha vida. Pra mim, a primeira temporada é muito boa e a segunda temporada é melhor ainda. E pra mim, o final da segunda temporada tava perfeito. Não precisava ter uma terceira, apesar de eu saber que a Netflix faria uma terceira, porque tava na cara, né? Eles fizeram uma terceira temporada. Ela é ruim? Não. Mas pra mim ela não tá no nível das outras duas. Mas como é uma série que eu gosto muito, eu tive que colocar aqui na menção honrosa, porque eu tenho muito carinho pra essa série, eu amo tudo envolvendo ela. E aí foi basicamente isso, gente. Tudo que eu consumi de séries e doramas, e essas foram as minhas menções honrosas. Seguindo em frente com a nossa próxima categoria, músicas e álbuns. Mais uma vez repetindo, eu não consumi muita coisa no passado, e música foi uma parada que eu consumi menos ainda. O que pra mim foi um choque, porque eu sempre escutei muita música, gente, muita música mesmo. Já teve ano que a minha música favorita eu escutei, tipo assim, 549 vezes. Eu lembro especificamente. E ano passado, pra mim, foi um ano que eu consumi música, mas não tanto quanto eu consumia antes. Então, assim, pouquíssimas coisas que eu tenho aqui de favoritos pra falar pra vocês. Começando por álbuns, eu tenho 3 álbuns foram meus favoritos do ano passado. O primeiro deles é um que não foi lançado no passado, mas ele está tão atual quanto um álbum que fosse lançado hoje. E ele é quem? Ele mesmo. Evermore, da Taylor Swift. Gente, eu sou fã da Taylor, vocês sabem. Eu sou fã da Taylor desde 2014. Eu não sei exatamente, mas eu gosto muito dela há muitos anos. E assim, eu sou uma pessoa de fases. Então, quando lançou Evermore, eu gostei muito, eu falei, caraca, que álbum bom. E essa onda sempre vai e vem. Não só com Evermore, né? Mas, tipo, com Folklore, isso acontece bastante. Com Midnight também. São meus álbuns favoritos dela. E aí, essa onda de Evermore voltou. Evermore foi meu álbum mais escutado do ano passado. E não tem como não colocar ele aqui, sabe? Cara, esse álbum é muito bom. Evermore é meu álbum favorito do ano passado, mesmo não tendo sido lançado no passado. Mas foi o álbum do meu ano. Eu amei. Perfeito. E o maioral. Em segundo lugar fica ele mesmo, Echo, do Jin. Gente, eu sou ARMY, muito fã do BTS, eu sou fissurada neles. E eles estavam em serviço militar, toda essa história, lançando coisas solo. E aí o Jin lançou seu segundo álbum de estúdio no ano passado, Echo,
E, gente, maravilhoso. Eu amei Echo. Eu amei, eu amei. Nossa, ele é muito. Esse álbum é muito bom, gente. Ele é muito bom. Eu achei, pelo menos, que ele tem uma vibe diferente do primeiro álbum do Jim, que é o rap. Eu acho que o Echo ele é bem mais maduro e ele me passa muito a vibe de que o Jim encontrou de fato o som que ele quer fazer, tá ligado? Ele é um álbum muito bom. Ele é um álbum, assim, curto de certa forma, mas todas as músicas são excelentes. Excelentes. Eu amei esse álbum. Então, tipo assim, top 2 álbuns do ano, fato pra mim. E o meu terceiro álbum favorito, eu vou citar ela. Que agora ela pode ser obsessão de muitos de vocês. Mas ela é a minha obsessão há no mínimo uns 3, 4 anos. Ela mesma, Olivia Dean, que teve seu mais novo álbum lançado no ano passado, que foi The Art of Loving. The Art of Loving foi meu terceiro álbum favorito do ano passado. Porque esse álbum, ele é fenomenal. Gente, esse álbum, ele é muito bom e eu fico muito feliz que foi, tipo assim, que é o álbum que trouxe ela pra grande maioria das pessoas, que é o álbum que tá fazendo com que ela seja reconhecida de fato e apreciada como uma artista muito boa, porque ela é muito boa, gente. Olivia Dean, ela é muito boa e ela é muito legal. E então eu tô muito feliz, porque é uma artista que eu gosto muito, é uma artista que faz música de qualidade, de verdade, sabe? E de música, gente, não foge muito dos álbuns que eu falei, tá? De músicas, tem o Tolerated e Evermore, do Evermore, da Taylor Swift. Cara, Tolerated é uma música que eu amei redescobrir ela. Mudou minha vida redescobrir essa música. Ouvir essa música tipo, ouvir, de fato, é outra experiência. Evermore, não tenho nem o que dizer. Provavelmente Evermore é a minha música favorita da Taylor. Ela e Tolerated estão, basicamente, pau a pau. Eu amo pra caraca, perfeitas. Em segundo lugar, vem Dancing Queen, do Pure Harmony. Gente, o Pure Harmony, ele é um grupo que eu descobri ano passado, de K-pop, tá? E ele é um grupo muito legal. Tipo assim, os caras são muito bons e eles fazem música muito boas. E eles lançaram o seu primeiro álbum em inglês no ano passado. E foi, tipo assim, meu primeiro comeback dos caras. Então, tipo assim, já tava no talo, tava muito animada. Eu fiquei viciada nesse álbum, tipo assim, real oficial, tá ligado? E a melhor música do álbum é Dancing Queen. Ela passa muito numa vibe, tipo assim, boy band dos anos 2000, sabe? 5 Seconds of Summer, uma vibe bem One Direction. Minha segunda música favorita do ano. E aí, de fato, a minha terceira música favorita do ano vai pra ela mesma, Background, do Jim. Background é uma música do Echo, né, do álbum do Jim, como eu falei. E eu amei esse álbum, né, óbvio. E Background, pra mim, é a melhor música do álbum, é a minha música favorita do álbum. Essa música, eu escutava ela, gente, eu transcendia pra outro plano, tá ligado? Ai, muito perfeita, muito maravilhosa. Ela é linda, a voz do Jim tá... não tem nem palavras pra dizer, perfeito. E aí, pra encerrar esse vídeo, né, basicamente assim, vamos falar sobre, né, momentos e vida pessoal do ano passado. Ano passado eu vivi momentos bem legais, apesar de não ter feito tantas coisas assim. O que eu fiz eu gostei muito. Basicamente igual sobre as outras coisas que eu falei, sabe? Eu consumi pouco, mas o que eu consumi eu gostei muito. E eu tive muitos momentos legais ano passado, momentos que eu falei, caraca, velho, poxa, eu fico feliz de ter vivido isso. E o primeiro deles, assim, aconteceu logo no início do ano, se eu não tô maluca, foi ver o documentário do novo álbum do Namjoon, do BTS, do RM, do BTS. E, gente, o que foi esse documentário? Foi perfeito. Eu amei que a gente pôde ter uma visão bem profissional, bem artística do Namjoon, porque mostra bastidores dele fazendo as músicas, mostra ele explicando as músicas, mas também mostra um lado bem humano do Namjoon, que é algo que ele já fazia, pra quem é fã do BTS sabe. No lado de um jovem que vive, tipo assim, a sua vida e tem os seus conceitos, os seus ensinamentos, os seus aprendizados. E eu amei, foi uma experiência muito legal. E tá ali dentro do cinema com outras pessoas que são fãs daquilo que você tá vendo tanto quanto você, é uma experiência muito bacana. Eu acho que todo mundo deveria viver isso pelo menos uma vez, sabe? Então, tipo assim, top momentos do ano passado. Outro momento muito legal que eu vivi ano passado, ele não é um momento muito... uau! Mas como eu falei pra vocês, eu investi muito em fazer rolês sozinha. E um desses rolês foi muito especial pra mim, porque ele foi um rolê que, tipo, eu fiz tudo o que eu queria. E foi um rolê que, tipo assim, eu fui numa exposição de arte, né, que tava tendo aqui na minha cidade. E é uma exposição que fala sobre muito como a língua africana influencia o nosso idioma, sabe? Influencia o português. Uma experiência muito linda. Nossa, gente, muito bacana. Tinha fotos muito lindas, peças muito bonitas. É uma exposição que, tipo assim, me agregou conhecimento de fato. E eu saí de lá, tipo assim, muito feliz. E foi uma exposição que eu fiz sozinha, então, tipo assim, eu consegui ler tudo que eu queria, prestar atenção em tudo que eu queria. E aí, logo depois disso, eu tinha um plano de ir em um sebo aqui da minha cidade, que eu tava muito curiosa pra ir. Só que no meio desse caminho, eu parei e encontrei uma outra livraria. E aí eu falei, caraca,
vão entrar. É uma livraria que, tipo assim, ela tem a parte dos livros novos, né, dos livros, pô, novinhos mesmo, e tem a parte dos livros usados. Então, tipo assim, tinha muita opção. E eu comprei 2 livros, gente, tipo assim, eu nem tinha pretensão de comprar, mas eu comprei esses 2 livros e eu tive uma troca muito bacana, né, com o rapaz que tava ali me atendendo. Eu amo estar rodeada de livros e eu amei ver cada um daqueles livros. Ele me deu muitas indicações também de livros pra me ler, tanto nacionais quanto, tipo assim, gringos. Tem um autor alemão que ele me falou muito interessante. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. E aí, logo depois disso, eu fui pra um café que eu já tinha muita curiosidade de conhecer. E era um café que eu nunca tinha ido. Então, tipo assim, eu fui sozinha pra um lugar que eu nunca tinha ido. E era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. E aí, esse dia em específico, né? Tipo, todos esses momentos que eu vivi nesse dia, nesse rolê, pra mim, é um dos meus momentos favoritos do ano passado. Fazia muito tempo que eu não fazia algo assim, sabe? Que eu não ficava independente dessa forma. Ai, eu amei. E aí, pra encerrar, de fato, essa vibe de momentos e vida, o último momento, acontecimento pra mim, do ano passado, que significou muito, foi ter dado início à minha faculdade. Mais uma vez, eu não lembro se eu já trouxe aqui pro canal, mas eu troquei de faculdade no passado, né? Eu fazia música antes, eu estudei música 2 anos e meio, basicamente. E aí eu decidi que aquilo ali já não era mais pra mim. E aí sim, eu comecei a faculdade de jornalismo no ano passado. E, gente, não sei o que dizer, mas é muito a minha área. Cara, é tudo que eu mais gosto, sabe? Jornalismo tem tudo que eu mais gosto. E me traz um viés de uma área da minha vida que eu sempre me interessei, mas eu não tinha muito conhecimento sobre o que é a área da política, sabe? Também, além de abrir esse novo viés pra mim, também foca muito naquilo que eu já gosto, sabe? Então, assim, pra mim, gente, mistura o melhor dos 2 mundos pra mim, sabe? Esse ano eu já vou pro meu 2º ano de faculdade. Eu só fico, tipo assim, caraca, passou muito rápido. Passou muito rápido. Então, eu tô muito feliz mesmo. E esse, com certeza, é o meu melhor momento do ano passado. Então, foi isso, gente. Esses foram, basicamente, os meus favoritos do ano passado. Eu finalmente gravei um vídeo de favoritos aqui pro canal. Tô muito feliz, porque era um vídeo que eu queria muito. E, pra mim, é o vídeo certeiro pra dar início a esse ano de 2026. Eu vou gravar um vídeo melhor explicando sobre o meu sumiço. Mas, de certa forma, eu quero agradecer quem está aqui mesmo que eu tenha sumido. Peço perdão por ter sumido também. Mas esse ano temos muitas coisas boas. E, de fato, eu vou cumprir a minha promessa de não desaparecer e de estar sempre presente aqui. Juro. Mas obrigada por você ter visto até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. É muito importante, sabe? Principalmente nesse novo ano agora. Muito importante que você deixe seu apoio aqui embaixo. Escreva no comentário seus favoritos do ano passado. Escreva também sugestões de próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Inscreva-se no canal, porque é muito importante que vocês sejam inscritos aqui para poder receber os próximos vídeos, próximas coisas que eu trouxer aqui para vocês. E também me siga nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela. É isso, gente. Muito obrigada para vocês que viram até aqui. Fiquem ligados para os próximos vídeos e a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá!